Miss Simpatia voltou. E aí, Miss Simpatia já volta sendo bem simpática, né? Hoje é Santa Ceia. E então não é um dia comum. Eu até fiz uma escova de cabelo no meu cabelo hoje, antes de vir para cá. Só que ela já despencou, porque ele não segura. Ele é muito liso, ele não segura. Eu ia me maquiar, mas eu sei que eu vou chorar. Então eu sei que eu vou borrar a cara. Então eu não me maquiei, né? Mas eu vi hoje, quando eu vi a família Mesquita, André Mesquita, chegando nessa elegância, apesar de que Maressa está extremamente elegante, mas se recusou a falar comigo porque não me reconheceu. Então vocês vejam aí, crianças, vejam bem, meus amores, 53, quer dizer, 2 meses, ela não me reconheceu mais. Não pensem que você jamais será esquecido, porque não vai ser esquecido sim, rapidamente. Quando o João tinha 10 meses, né, Paulo? Acho que é. Eu passei 19 dias em Israel. E quando eu voltei, ele não queria saber de mim de jeito nenhum. Porque a gente fica ausente um pouquinho e as crianças logo se esquecem. Mas quando eu vi ele chegando, vi Paulo hoje procurando camisa branca, que fazia não sei quanto tempo que não usava, né? Todo elegante. Aí hoje, o Zé, quando o Zé entrou de paletó e tal, eu falei, gente, a gente precisa recuperar isso. Você lembra como você se vestia quando você vinha para a Santa Ceia, logo que você se converteu? Lembra? Numa elegância absurda. Numa elegância, dia de Santa Ceia, era quase um desfile. Vocês lembram disso? Os 12 do pastor vinham e as 12 da pastora, numa elegância, com aquela estolazinha horrorosa, lilás. Lembra dela? Você ainda tem a sua? Eu lembro dela sempre que o João Pedro guarda dele, a Carol guarda dela, a gente nem lembrava mais daquilo. Mas Santa Ceia era um dia de muita festa, era um dia em que a gente vinha verdadeiramente celebrar ao Senhor, né? E aí a gente hoje arrumou tudo e tal, e eu estava olhando e falei, gente, é capaz de sobrar pão, e é capaz de sobrar cálice. A gente sempre faz um pouquinho a mais. Nós não podemos perder o sentido da nossa Santa Ceia. Ele falou, Jesus nos disse muitas coisas, e uma delas é, todas as vezes que nós nos reunirmos em memória dele, é para celebrar. Ninguém celebra a morte, né? Porque a gente quer ficar aqui para sempre. Mas a morte do Senhor a gente pode celebrar porque só Ele ressuscitou. Então a gente celebra as duas coisas ao mesmo tempo. A sua morte e a sua ressurreição. E quando a gente vem à mesa do Senhor, quando a gente se reúne aqui, tem que ter um sentido muito especial. E um sentido de festa. Mas eu quero aproveitar antes que eu possa compartilhar com vocês o que está no meu coração em relação a isso, dizer que eu estava com muitas saudades da igreja, realmente foi um tempo muito bom ficar lá, né? Assim, 63 anos de idade, é a primeira vez, não, é a terceira vez. A primeira vez foi quando os meus filhos nasceram, né? Carol, João e agora o Gael. Eu nunca tinha ficado 30 dias sem sair de casa. Aí depois de 30 dias o João chegava em casa, ele chega em casa às 5, 6 da tarde. Eu falei assim, meu filho, a mãe vai descer a escada e subir. Eu vou descer esse lado da escada e vou subir a outra. Porque as minhas pernas já estavam atrofiando, porque eu verdadeiramente fiquei dentro de casa. Literalmente dentro de casa. Então eu estava ansiosa para vir, né, poder... E hoje a Iriane falou assim, a gente olha para a senhora, chega
respira. Eu falei, por quê? Andou faltando ar enquanto eu estava fora? Foi mais ou menos isso. Mas o meu ar também está diferente, de poder estar aqui respirando, de poder estar aqui compartilhando. Uma das coisas mais importantes que a gente tem para compartilhar e para celebrar, que é a Santa Ceia. E aí eu quero aproveitar, eu sei que quando a gente serve ao Senhor, não quando a gente está a serviço, porque parece assim, quando a gente está a serviço, a gente faz aquelas obrigaçõezinhas, mas quando a gente serve ao Senhor, que é o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso amor, o nosso tudo, é diferente, né? E então eu quero aproveitar que a gente está servindo ao Senhor, que a gente serve verdadeiramente ao Senhor, e dizer para você que no final da Santa Ceia vai estar no grupo da igreja o meu Pix. Eu estou precisando de dinheiro. Mas, poxa, viajou e agora quer que eu cubra a sua viagem? Não, eu estou precisando de dinheiro porque eu tenho um grande amigo meu que precisa fazer um exame essa semana e é caro, e eu estou descapitalizada para pagar sozinha, então eu quero a ajuda de vocês, não só porque eu até daria um jeitinho de pagar tudo sozinha, e eu farei se a gente não conseguir. Mas às vezes a gente quer ajudar alguém e a gente não sabe como. A gente ajuda tanta gente que às vezes nem merece muito, mas esse irmão, ele ajuda todo mundo, sabe? Ele ajuda todo mundo. E eu sei disso, porque eu conheço bem a vida dele. E ele teve um problema num acidente de trabalho algum tempo atrás, e ele está com uma dor muito ruim, ele precisa fazer uma ressonância, e ela é cara, né? Todo mundo sabe que uma ressonância vai de 1.000 para cima. Então vai estar o meu Pix, não o da igreja, tá? Para não vamos misturar dinheiro, porque dinheiro se mistura. O meu Pix vai estar no grupo, porque não dá para jogar aqui agora, porque é de dia. É o meu CPF, o meu banco, e eu quero que você ajude. Mas eu quero que você ajude de verdade. Se você tiver R$500, você vai mandar 500. Se tiver 2, você vai mandar 2. Mas eu quero que realmente você possa fazer isso, tá? Porque existem situações na vida da gente que a gente deixa passar. E ajudar as pessoas, muitas vezes, a gente deixa passar. Porque, às vezes, o ajudar a pessoa é pouco. A gente não precisa de muito para isso. E eu queria que você pudesse fazer isso. Amém? Monstro. Na hora em que eu fui dizer, eu disse, não vou. Falei, não vou dizer o nome da pessoa que precisa de ajuda, porque eu não pedi autorização para ele. Mas Deus, quando Ele quer que a gente faça as coisas, Ele é papuf. Então eu não tenho outra alternativa, senão dizer para você que a ajuda é para o André, porque o André teve um acidente de trabalho e que é uma viga na cabeça dele, e ele está com muita dor de cabeça. Não é coluna, porque eu já levei ele no meu ortopedista, que atendeu ele de graça, mas não é coluna. E o André está precisando. Disse, mas o André tem carro, o André tem um monte, ele pode pagar? Claro que ele vai dar um jeito de pagar. Lógico que ele vai dar um jeito de pagar. Mas sabe aquele cara que louva ao Senhor aqui todo domingo? Sabe aquele cara que distribui sopa? Que arranja cesta básica para as pessoas? Se você perder a oportunidade de ajudar ele, eu sei que você vai ficar frustrado. Tá? Então, por favor. E eu peço para você mandar para o meu Pix, não dar direto para ele. Por quê? Porque a gente vai dar um jeito de cobrir o que faltar. Eu amo muito você. E a igreja também. E se nós não pudermos te ajudar, André, num dia em que você precisa,
a gente não vale nada. Que se a gente não pode ajudar, quantas vezes, obrigado. Tá vendo por que eu não me maquiei? Tantas vezes, André, você me ligou nas segundas-feiras para dizer assim, se tu conseguir batata, porque o frango eu vou dar um jeito, porque isso eu vou dar um jeito, para fazer a sopa, para levar. Eu não me lembro, nesses anos todos que você ajudou as pessoas, de levar a cesta básica ou fazer alguma coisa. Nunca, André, você disse, pastor, você pode me arranjar uma gasolina? Nunca. E eu sei, a Lisa está aí, ela pode confirmar isso. Que muitas vezes a sopa foi feita com o que vocês tinham da cesta de vocês. Então, se a gente não puder fazer isso por você, meu amigo, realmente a gente vale muito pouco. É muito hipócrita ceiar em família, se a gente puder ajudar um irmão que está necessitado. Não é só o André. A gente já fez isso para outras pessoas também. Eu nem ia falar. Eu nem falei para ele que eu ia pedir, e eu nem ia falar que era para você. Aí eu fui obrigada, entendeu? Porque daí eu fiquei sem voz. E aí você me recuperou o som e eu fui obrigada a falar. Eu quis fazer uma mesa hoje mais festiva, porque para mim a Santa Ceia é um dia de festa. Ela não pode ser assim uma obrigação. Quantas vezes você vai aos aniversários, às festas que te convidam, festa de casamento, você vai a velório, você vai a festas de família, que é uma coisa que às vezes a gente tem mais resistência, por obrigação. Você vai. Em outras você vai para comer, porque você sabe que vai ter uma comida boa. Em outras você vai porque você quer saber quem está lá. Em outras você vai para manter a fofoca em dia. Em outras você vai porque não tem jeito, você tem que estar lá. A Santa Ceia foi um pedido dele. Olha, vocês se reúnam em meu nome. E a gente às vezes vai a um casamento e a gente tem que gastar, comprar roupa, presente, gasolina e vai. Aniversário, presente, roupa, gasolina e vai. Demora horas se maquiando. Tem casamento que às vezes você começa a se preparar sábado de manhã, porque o casamento é 11 da noite, sei lá. E a gente passa e faz, e faz, e faz, e faz isso. E na Santa Ceia, é uma festa que às vezes a gente nem se prepara. Na sexta-feira era a oração para você se preparar para a ceia. Eu não sei quantas pessoas tinham aqui, mas eram pouquíssimas. Eram pouquíssimas. A gente não pode esperar vir a uma reunião de oração, porque tem uma pessoa que tem revelações. A gente não pode vir a uma reunião de oração, porque a gente é obrigada a estar ali porque a gente faz parte da intercessão, do ministério, ou disso, ou daquilo outro. A ceia, a gente não pode vir porque é o ritual da igreja. A ceia tem o seu ritual. Tem o louvor, daí tem alguns avisos, parte administrativa, aí tem uma palavra, como está acontecendo agora, uma mensagem, alguma coisa, depois o pastor vai direcionar. É um ritual, mas ela é uma celebração. E aí Paulo nos orienta a como proceder na ceia. Você já prestou atenção que Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor e também vos ensino. Paulo não estava na ceia. Paulo recebeu de Jesus a revelação da ceia. Ele não estava na ceia. Paulo não ceiou com o Senhor. Ele faz o que eu e você, ou ele fez o que eu e você temos que fazer. Crer nesse Jesus de maneira tal que eu venho aqui celebrar. Paulo não foi um dos 12.
Paulo não acompanhou Jesus. E às vezes a gente lê a palavra e não se toca, né? Mas é verdade. Isso é uma outra conversa, porque é um estudo muito bacana. Que uma coisinha puxa a outra. Mas em Mateus diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Isso relembra o favor que apaga o meu pecado e o seu. Foi um favor, foi algo que ele fez para mim e para você. Então eu tenho que celebrar, eu tenho que vir com a melhor roupa, eu tenho que vir com a melhor cara, eu tenho que acordar cedo com prazer, eu tenho que começar a me preparar desde sexta-feira. Eu tenho que vir. Eu sei que para muitos é difícil ficar sem café. Gente, vocês não imaginam assim, é porque Deus realmente, Ele pega a gente. Ontem eu comecei a comprar os pães, e aí hoje eu olhei para eles. Eu sou apaixonada por pão sovado, que é esse, que é todo duplicado, e por pão italiano. Amo baguete. Eu sou apaixonada por pão. E quando alguém reclama disso, eu digo: mas Jesus é o pão da vida, então você não pode me criticar. Eu sou loucamente apaixonada por pão. E eu não vou poder tocar em nenhum deles, só da ceia. Porque eu preciso de um favor do Senhor, eu preciso que Deus abra uma porta, eu preciso que Deus faça algo. E eu me comprometi, eu fiz um propósito com Ele. E inclui: afasta de mim esse pão. E eu fiquei olhando para esses pães. Eu chegava salivando, olhando para eles. Eu amo pão. Eu amo. Mas o pão da vida, ele mata a minha fome de uma forma que nenhum desses pães mata. Nenhum. E muitas vezes nós não damos importância. João 6, 53, 58 diz assim: Jesus lhes disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come da carne e bebe do sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Ele é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aqueles que se alimentam deste pão viverão para sempre. Mas é um suco de uva, pastora. É um pãozinho ali que você comprou no mercado e cortou. A gente não faz ato profético? A ceia é muito mais do que um ato profético, porque o ato profético você faz esperando o quê? Aquilo que você faz, você unge a bandeira do Brasil, você marcha, você faz mil coisas como ato profético, na expectativa de que você fazendo o ato, profetizando, venha acontecer. A ceia é um ato profético que já aconteceu. Então ele é muito especial para eu vir para cá, arrastando meu chinelo havaiana, bem de saco cheio, porque hoje eu não vou tomar café de manhã, não vou comer o meu pãozinho, porque não sei porquê, o pastor inventou que tem que ceiar em jejum. Não, você nem precisa vir em jejum, porque não adianta você vir sem comer e estar
podrinho por dentro. Eu recebi uma palavra essa semana não, hoje é domingo, eu cheguei terça, semana passada, sobre filhos de pastor e filhos de liderança. E a palavra direcionada era: você se preocupa tanto em julgar filhos de pastores, filhos de líderes, pelos pecados que eles cometem, pelos seus erros, e perde completamente a visão de que os teus filhos apodreceram. Não adianta vir só com fome para cá. Não adianta vir sem café, sem o café da manhã, se você dentro está absolutamente saciado de tudo aquilo que te alimenta e que não está direcionado a Cristo. Não adianta você vir para cá. Meu estômago está oco. Mas não porque eu não tomei café. É porque ontem eu comi tanto, eu bebi tanto, eu festejei tanto, eu fiz tanta besteira que eu estou com azia. Se você está com azia das bebidas, comidas, das festas, das ofertas que não são Cristo Jesus, não adianta vir para cá sem café e sem pão. É uma festa. Quando você vai para uma festa, você vai preparado para comer bem. Essa festa, essa celebração, ela não vai te dar boa comida, ela vai te dar comida eterna. Porque todas as vezes, diz ele, e aí eu vou de novo aqui na palavra, 1 Coríntios 11, 24 a 28. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma o pão e beba do cálice. Indignamente. Indignamente. Dicionário. Onde há desonestidade. O que é uma coisa desonesta? É uma coisa que não é sincera. Então, quando você come e bebe, sem discernir, quando você come e bebe indignamente, e a palavra fala, examine-se, pois, a si mesmo. Não é o pastor que vai dizer para você que você está indigno. Não é o pastor que vai dizer assim, olha, estar em prostituição é indignidade. Estar em adultério é indignidade. Estar em fofoca constante é indignidade. Estar em contenda é indignidade. Você sabia que a sua oferta trazida ao altar, se você está de mal com alguém, a sua oferta, ela só é dinheiro, ela não é recebida como oferta. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra que diz isso. Que quando você não está bem com alguém, não adianta você ofertar. Não adianta você passar 2, 3 dias brigando em casa, brigando no trabalho. Aí quarta, quinta, sexta você arma uma confusão, uma contenda, reclama de tudo e apronta todas e faz isso e faz aquilo. E aí domingo você vem em jejum para a festa do Senhor. O que é relembrar, o que é ceiar com Ele, até que Ele venha, é dizer assim, olha,
eu reconheço o sacrifício que o corpo de Cristo, o corpo, a carne sofreu, foi dilacerado, verteu sangue por mim, para me limpar. Foi em meu favor, eu reconheço isso, e por reconhecer isso, eu vou ceiar. É em memória dele, eu reconheço isso. Não adianta você vir aqui, comer um pedacinho de pão, tomar um cálice hoje, por sinal, um cálice belíssimo. Quem não fez o encontro ainda deve estar babando para ganhar um. Quem fez o encontro vai pôr mais um na coleção. Eu fui procurar uma foto do João bebê, fui mexer nas coisas dele ontem. Cadê a Francisca? Menina, pois quase que dava uma bandeja de tanto cálice que aquele menino tem guardado. Tanto cálice que aquele menino tem guardado. Eu me lembro que um dia nós fomos orar na casa do Edmilson e da Maria José, em favor da Vitória. Eles já não estão mais aqui na igreja, mas vocês devem lembrar dele. E eu olhei para o armário, assim, tinha, para a cristaleira dela, tinha assim, vários copos de vidros, taça bonita. Aí eu olhei e pensei, tinha uns 30 cálices, 10 de cada um deles. Desses cálices, assim, de encontro. Mas não adianta vir aqui porque o cálice é bonito. O que você fez ontem à noite? Não precisa me contar. Porque não sou eu que vou julgar. Judas, antes de trair Jesus, ele participava da mesa com o Senhor. Algum dia, Jesus tirou Judas e olha que Jesus sabia. Ele já sabia que estava... no coração, que o diabo já tinha colocado no coração de Judas o intento de trair Jesus. Jesus já sabia disso. E quando João pergunta para ele na ceia, não na Santa Ceia, na ceia anterior, quando João pergunta, porque Pedro faz um sinalzinho, e João pergunta, e ele diz, aquele a quem eu der o pão molhado no molho, o pão molhado no molho, é o que há de me trair. E ele entrega para Judas. E ele diz para Judas, o que você tiver que fazer, faça logo. Naquela hora, o diabo entrou e fez. Já havia o intento. O diabo já tinha colocado no coração de Judas o desejo. Porque nós que pecamos, sabemos disso. Nós temos desejo de pecar. Entre a nossa vontade de pecar e pecar, tem sempre um espaço. Vai depender do quanto eu estou alimentado dele para dizer não para o pecado, ou o quanto eu estou sem alimento e digo sim para o pecado. Você que peca como eu, você sabe que primeiro você tem o desejo de falar mal deles, do outro. E aí você vai ter que encontrar alguém, ou vai ter que digitar no zap para alguém a fofoca. Então, entre o teu desejo de pecar e o teu ato de pecar, sempre tem um tempo para você pensar, se arrepender e não fazer. Comigo é assim, não sei com você. E graças a Deus é assim, porque daí eu peco menos, né? Porque Deus sempre tem um tempo para dizer, não, se eu fizer isso eu estou frita. O Senhor me pega. Então eu não faço. Quando você vem ceiar, é porque você reconhece o sacrifício. Você vem relembrar, então tem que celebrar. E sempre o Senhor me responde quando Ele me dá uma palavra. Quando eu entrei aqui hoje, quando eu vi a Dalília, eu falei, meu Deus, como ela está linda. Olha a roupa dela. Eu falei, ela veio celebrar. Aí foi entrando um monte de gente colorida, roupa bonita, cara boa, para celebrar, para festejar, para dizer, olha, eu reconheço o sacrifício. Esses 2 meses que eu fiquei lá, eu não fui a um culto. Era para ir visitar uma igreja, mas nós decidimos em família que eu não deveria ir visitar a tal da igreja. Porque, infelizmente, os pastores brasileiros, eles vão para os Estados Unidos para pregar, ou melhor, para falar a palavra e receber uma esmola em dólar.
que daí multiplica por 5 e fica um monstro, né? E aí quando você quer visitar uma igreja, você fala que você é uma pastora brasileira e quer visitar a igreja, os empecilhos começam. Eu não vou estar hoje, olha, o nosso culto é tal dia, seja bem-vinda. Eu falei, o João falou, mãe, ela acha que tu está querendo pregar e ganhar uma grana. Vai não, mãe. Eu falei, vou nada. E não fui. Mas aí, como bom apaixonado, quem já sofreu por amor aqui? E coloca aquelas músicas assim. Só eu que sofri por amor? Ô, bando de mentiroso, gente, vocês vão ceiar daqui a pouco, pelo amor de Jesus Cristo. Sabe assim, você põe aquelas músicas assim, e você chora, e você chora, e você chora. Pois bem, assim é a vida do João Pedro. Ele põe no CD, ele põe o Morada, ele põe até a Cassiane. E aí ele fica sentado no chão, e aí você só fica, né, Paulo? E aí, porque o Paulo tem um irmão, o mais velho, e ele tem uma música, e acho que ainda é um disco de vinil, não sei nem se ele consegue tocar ainda. E ele lembra do meu sogro. E aí ele coloca essa música, o Eustáquio. E aí ele chora. Eu falei assim, mas João, tu é verdadeiramente sobrinho do teu tio. Porque fica ali. Porque eles, mãe, eu não consegui me adaptar a nenhuma igreja. Eles vão agora, a Igreja Batista de Orlando está construindo, está quase pronta, que fica perto da casa deles. O problema é que o João trabalha o dia todo. Ele trabalha das 9 às 5, de domingo a domingo. Agora ele tem folga na quinta. Mas a cultura americana, o culto é de manhã, não é de noite. Então, quem trabalha nos Estados Unidos, e lá todo mundo trabalha muito, tem muita dificuldade de encontrar uma igreja, né? Aí ele assim, e para Lagoinha eu não vou, com todo, Deus que me perdoe, mas para Lagoinha eu não vou, mãe, não dá. Eu falei, mas por que, filho? Mãe, eu acostumei com você e com meu pai, sendo pessoas normais. Vocês são pastores. As pessoas da igreja amam, respeitam vocês. Algumas gostam mais, outras menos. Mas é uma coisa normal. Ele disse, mas na Lagoinha é difícil, mãe. A idolatria que eles têm pelos pastores dele é uma coisa tão doentia que faz mal para a gente. Sabe? É uma coisa assim. Então ele disse, eu não me senti bem. Só gostei mesmo da Igreja Batista, da Primeira Batista de Orlando. Eu falei, pois é, meu filho, você nasceu numa igreja batista, tem toda a estrutura, né, da palavra, quem mais importa é o Senhor, quem mais importa é o Senhor. E a gente nesse tempo, mas aí eu orava muito, e eu tomo remédio para dormir, mas eu não podia tomar remédio, porque se a Rafa precisasse de mim, eu tinha que pular, e pular mesmo, porque no único dia que ela precisou, assim, realmente, que ela gritou, pastora, porque o neném deu uma golfada pela boca, pelo nariz, e ela ficou desesperada, e ela deu um grito, e ela disse, eu escutei os 2 barulhos que fez o teu pé, eu pulei da cama e pulei em cima, pulei o sofá. Como? Não me pergunte, porque eu não vou conseguir te explicar, nem repetir. Então eu não dormia e eu ficava orando à noite, né? Aí o pessoal da intercessão, tinha gente orando a 1h da manhã, que para mim era meia-noite, e eu dizia amém. Aí o pessoal orando 3 horas, amém. Aí apareciam uns 3 ou 4 no privado, assim, a senhora não dorme não? Que a senhora diz amém para cada um que está orando, o povo vai, a Neide, todo mundo, né? E amém, amém. Porque estava sempre ali em alerta. Mas por que eu consigo fazer isso? Por que eu faço isso com tanta tranquilidade? Porque eu acredito nisso, porque eu creio nisso, porque para mim isso é uma celebração, porque as pessoas não querem mais ouvir. O tempo do coração frio já chegou. Os corações iriam se esfriar. E os filhos ficariam contra os pais, e os pais contra os filhos. E aí você diz, nossa, mas por que os pais contra os filhos? É fácil de entender. Os pais que creem nisso, que se alimentam disso, para filhos que não aceitam isso, para filhos que não respeitam isso. É contra isso que haverá. Filhos contra os pais. Filhos que acham que a maconha é mais saboroso que isso, que a cachaça é mais saboroso que isso. Filhos que têm os corações frios. E eu voltei
Triste porque o João ainda não frequenta uma igreja lá, porque ainda não encontraram uma igreja. Mas feliz, porque todo o alimento que lhe foi dado, até o dia em que ele foi embora do Brasil, o sustenta até hoje. O Gael teve uma crise lá e 1h da manhã foi para o médico. Quando chegou lá, o médico olhou para a Rafaela e falou: mãezinha, ele só tem fome. Ela disse, o João assim, me deu uma vontade, mãe, de dar uma resposta para ele. Aí quando chegou, o médico saiu da sala, ela falou: não é fome. Foi a oração da vovó, antes dele sair de casa. Se você não consegue celebrar a ressurreição de Cristo, se você não consegue ver a Santa Ceia como uma celebração. Ontem a gente estava saindo daqui e a gente veio trazer os pães e aquele monte de carro. E aí eu falei, é a festa da escola? Daí o Paulo falou, não pode ser tanto assim, só isso. E aí eu falei, Paulo, quem celebra o tal do João, a festa de São João, São Pedro, Santo Antônio, cata, sai atrás de festa junina. Eles, onde sabe que tem, vai atrás. Celebrar São João. Morreu um monte de gente, tem dezenas. E se você procurar na mídia, você vai encontrar dezenas. Dezenas é 10 mais 10 mais 10. Dezenas de crianças machucadas nas festas do Nordeste, com aqueles raios, daqueles infernos, daquelas espadas que solta fogo. Aí o neném está com dor de barriga, mas eu não vou ceiar. Eu estou com sono, eu não vou ceiar. Mas eu abro mão para todas as outras coisas. E enquanto você abrir mão para todas as outras coisas e vir aqui ceiar, não for uma celebração, não for uma festa, não for uma alegria, porque você reconhece, porque você crê, porque isso te alimenta, você está mal. Você está mal. Você não sabe o que isso significa. Quando você abre mão de estar aqui, é lógico, queridos, existem situações e situações. Sabe o que falta para os crentes atualmente? Para a igreja do Senhor na terra? Bom senso. É isso que falta para os crentes. Você sabe o que a palavra sóbrio quer dizer? Não estar bêbado. Não. Sobriedade significa equilíbrio. Equilíbrio. E isso está faltando para a igreja do Senhor. É tudo a ferro e fogo. É tudo no absurdo. É tudo... Não. É assim. A palavra fala isso. Primeiro o Senhor. Depois a família. Depois ministérios. É assim. Eu sei porque alguns dizem, a senhora vai ficar 2 meses longe da igreja? Falei, vou ficar 2 meses cuidando da minha nora, porque amamentar na solidão da madrugada dói. Eu não fui para lá para ver o João, eu não fui para lá para cuidar do Gael, eu não podia fazer nada, não podia cuidar do Gael. Eu expliquei para ele, vovó te ama, mas a vovó não tem tetê. Não tem jeito. Eu fui lá para fazer companhia para Rafaela, eu não podia deixar minha nora sozinha. Ai, eu deixo de ser pastora, reneguei vocês. Não, se eu não cuidar da minha família, se eu não mantiver a minha família em amor e mostrar para a minha família que o meu Cristo me faz ser ajudadora de todo mundo, mas principalmente da minha família, não funciona. É uma celebração, é uma alegria, e é isso que tem que ser. Uma celebração e uma alegria. Esse pão não é o maná que caiu dos céus,
e que depois todo mundo morreu. Esse pão é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, é o pão que morreu por você, é o pão que te alimenta, é o pão que faz diferença, é o pão que é mais importante que São João, que São Pedro, que imagens, é o pão mais importante que o namorado, é o pão mais importante que a cerveja, é o pão mais importante que o passeio, é o pão mais importante que a ficada, é o pão mais importante que a traição, é o pão mais importante que a dormida com alguém. É isso que faz essa diferença. E não espere, queridos. Tem algumas pessoas que eu sei que eu posso falar, porque elas não ficam com raiva de mim. Celebração é trazer a lembrança. Quando o Magno se entristeceu com algumas coisas e cascou fora, a gente orava por ele. João chorava por ele. Mas foi preciso Deus trazer a vida do Magno, uma filha entubada, para você sentir vontade de comer pão, né, Magno? Não espere por isso, queridos. Valorize o que você tem sem que precise doer. A dor, ele já passou. Valorize o que ele te deu, sem precisar chorar, sem precisar sofrer. O mundo é muito legal. Momentaneamente, até pode ser bacana. Mas a solidão que o mundo nos dá, só o mundo pode nos dar. E a paz que Cristo oferece, só Cristo oferece. Aproveite. Venha celebrar. Não é um ritual. Não tem que ser por obrigação. Não tem que ser para o pastor te ver. Não tem que ser porque você é de ministério. Não tem que ser, ai, graças a Deus, hoje é Santa Ceia. À noite eu estou livre. Eu ontem já achei um lugar para ir hoje de noite. Porque não preciso estar livre. O domingo é do Senhor. Eu vou visitar uma igreja de um amigo meu que é pastor e eu nomeio Dodó e eu vou lá. Quero ir lá dar um abraço nele. Abraçar e dizer, eu te abençoo, Paulo no nome dele. Eu te abençoo, Paulo, em nome de Jesus. Deus vai trazer saúde sobre você. Todas as vezes que fizerem isso em memória de mim, não esqueçam. Foi para perdão dos pecados. Foi um favor. E nada vai mudar isso. Esse ato profético é uma repetição. Porque o que tinha que acontecer já aconteceu. Mas não perca a oportunidade. Venha realmente alegrar-se. Santa Ceia é dia de festa, de celebração. E isso precisa acontecer na sua vida. Eu queria que vocês, um louvorzinho, só para que eles possam ficar de pé e cumprir o que a palavra fala. Examine-se a si mesmo. Não sou eu ou ele ou quem quer que seja que vai dizer assim, você não pode, não. A igreja, queridos, ela não transforma ninguém. O que transforma é o evangelho. E nós não estamos aqui como pastores e líderes para julgar ninguém. Nós estamos aqui para alertar. Nós estamos aqui para te dizer o caminho. A opção é sua. Então eu queria que você ficasse de pé e pudesse, nessa hora, se examinar. Porque no momento em que nós nos examinamos, nós temos o tempo que existe entre o desejo do pecar e o pecar.
Quando nós nos examinamos, é o tempo do se arrepender e ceiar. E eu queria que você pudesse fazer isso nessa hora. Você pudesse realmente se acertar consigo mesmo e com o Senhor, para que você não faça indignamente, para que você não faça contra você próprio,